começou quando eu decidi parar de trabalhar de casa e vim para o escritório, esse mesmo aqui que vocês estão vendo. E naquele primeiro momento era uma decisão totalmente contra-intuitiva e para algumas pessoas ao meu redor até mesmo burra. Afinal de contas, todas as minhas empresas não necessitam de nenhum ambiente físico para que eu trabalhe. Eu fazia tudo e muito bem feito da minha casa. Então, por que diabos eu iria pagar R$ 1.500, R$ 2.000 por mês em um escritório? Não faz sentido e na cabeça de grande parte das pessoas ao meu redor também não faziam sentido. Isso não fazia sentido. Entretanto, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida e mudou completamente o meu trabalho, minha produtividade e a maneira como eu atualmente me enxergo, e a gente vai chegar até lá. Mas antes de mais nada, eu gostaria de explicar por que essa é uma decisão tão importante, né? Vamos lá. A gente teve aquele momento que a gente passou, pandemia, etc. E a gente estava muito trancado dentro de casa, todo mundo trabalhando de casa, etc. E isso naturalmente não faz bem para a cabeça de ninguém. Afinal de contas, você não vê a luz do dia, você não vê pessoas novas, você não vê nada novo. É simplesmente acordar, trabalhar. E isso não é algo tão bom assim, mas você pode fazer como o famoso ditado, né? Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. E por mais clichê que essa frase seja, e é mesmo, existe uma verdade por trás dela. Afinal de contas, foi nesse momento que eu comecei a realmente desenvolver os meus negócios digitais, né? E quando isso acontece, quando você começa a desenvolver, começa a ter que trabalhar mais, logo, algo que é muito comum na vida de grande parte dos empreendedores, um obstáculo surge na vida de todo mundo que está querendo fazer algo a mais, algo diferente. E isso nada mais é do que a depressão, ou simplificando aqui para esse vídeo, a tristeza, né? E isso, sem dúvida nenhuma, começou a me afligir, mais ou menos ali durante o meio da pandemia, o final da pandemia. Apesar de eu estar sendo uma pessoa que estava trabalhando bastante, estava conseguindo até atingir alguns objetivos, isso não impediu que eu começasse a ficar triste. E essa decisão de vir para o escritório mudou drasticamente isso. Simplesmente pelo fato de eu sair, pegar meu carro, dirigir, ir até o escritório, ver a luz do dia, minha produtividade mudou por completo. O que eu achava que estava fazendo de uma maneira super bem feita e trabalhando bastante, o que eu de fato acreditava, isso mudou muito. Eu passei a fazer muito mais em menos. Eu passei a fazer muito melhor, muito mais bem feito. Graças ao quê? Simplesmente a eu acordar, me forçar a sair de casa, vir para o escritório e trabalhar. Esses R$ 1.500, R$ 2.000 que custam um escritório, sendo bem sincero, foram pagos e teve um retorno totalmente positivo, absurdo para mim. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante que todas as pessoas façam para olharem para elas mesmas e ver assim, nossa, eu admiro essa pessoa. Se admirar mesmo, não é naquele sentido narcisista, mas todo mundo já teve aquele sentimento de não acredito que eu fiz isso. Eu fiz uma coisa que eu achava que era impossível fazer. E esse sentimento é bom e é importante. Não é um sentimento narcisista de ser apaixonado consigo mesmo, mas um sentimento de eu quero fazer um negócio e eu sei que eu vou conseguir fazer aquilo. Eu quero aprender a desenvolver qualquer coisa, eu vou aprender e vou fazer. Então, esse sentimento de confiança é fundamental para que você, principalmente durante os momentos difíceis, que você consiga passar por esses momentos difíceis. Porque são nesses momentos que sua confiança é testada e que muitas pessoas acabam desistindo. E você ter a certeza de que você é uma pessoa capaz, produtiva, é fundamental. Então, o que foi o pilar principal que fez com que eu conseguisse me desenvolver nessa parte da minha vida? Foi a dedicação e a força de vontade de simplesmente sair de casa. Porque é muito cômodo para a pessoa que está triste, até acomodada no seu trabalho, trabalhando de casa, tomar a decisão de pegar suas coisas e sair de casa, tá? E sair de casa, mudar de ambiente e ter mais responsabilidade. É fundamental que você puxe responsabilidade para você, entendeu?
Então, para um menino de 20 anos, era muito cômodo você estar no quarto da sua casa ganhando 5 mil reais, 10 mil reais todos os meses. Mas você não tem custo nenhum, direito. E aí? O que você faz, né? E isso, sem dúvida nenhuma, foi exponencial para a minha vida e para os meus negócios fazer essa mudança, tá? Então esse foi o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para que você seja uma pessoa que realmente esteja orgulhoso da posição que você está no momento, tá? Então tome a iniciativa de fazer algo contra-intuitivo, mas que você sabe que vai ser melhor para você. Esse empurrão, essa força de vontade de dar o primeiro passo é a mais difícil, e justamente por ser a mais difícil pode mudar a sua vida. Mas não é só isso, a gente não para por aqui. Uma outra questão que é fundamental para que você saia de um momento difícil, para que você consiga de fato atingir o que você quer atingir, é não se vitimizar. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Existem poucas pessoas nessa vida aqui que realmente ligam pra você, tá? Coloca aí 3 pessoas, 4 pessoas que de fato ligam pra você, tá? De fato ligam pra você. São poucas pessoas, tá? E nem essas pessoas vão te pegar da sua cama, te colocar em pé e te empurrar pra ir trabalhar. Nem essas pessoas, tá? Nem essas pessoas. Nesse momento, você só tem uma pessoa que vai te ajudar, que é você mesmo. Não existe ninguém que vai te dar força de vontade. Ninguém. Então, não adianta você se vitimizar. Você sabe como é o mundo. Você sabe que pouquíssimas pessoas de fato ligam pra você. Então, não adianta. Eu não consegui fazer tal coisa por causa de uma outra pessoa. Não. Não. Isso não é um discurso motivacional. Isso é um fato. Ninguém vai te fazer o que você tem que fazer. Ninguém vai te fazer isso. Ninguém vai fazer para você o que você precisa fazer. Então, não adianta você se vitimizar, tá? E eu já fui uma das pessoas que achava que existiam... não, mas o meu canal no YouTube, tem outros canais no YouTube, não crescem porque o YouTube, a culpa do YouTube... Mas se for assim, você não chega a lugar nenhum, né? Se for assim, você não chega a lugar nenhum. Não, mas minha condição de vida é pior que a do meu primo. Uai, mas sempre vai ter alguém com mais facilidades que você. E aqui a gente está falando que é possível fazer tudo. Não é isso. Você não consegue fazer absolutamente tudo na sua vida, tá? Existem diversos outros fatores externos e que não estão sob seu controle que vão te impedir de fazer algumas coisas. Mas agora, uma coisa eu te garanto. Se vitimizar não vai te fazer chegar onde você almeja chegar, onde você já sonhou em chegar. Não vai. Só vai piorar o seu caminho. Porque a vítima vai recebendo migalhas. Tá? Essa é a verdade. Se você ficar se vitimizando o resto da sua vida, te garanto, você vai receber migalhas. Mas você jamais vai chegar onde você vai querer, onde você tem que chegar, né? Você já deve conhecer alguma pessoa que é daquele jeito. Porque minha vida tá muito ruim. Como é que tá? Minha vida tá muito ruim, não sei o quê. Você consegue a empatia das pessoas, a dor das pessoas pra te ajudar de alguma maneira, uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas o principal, e sua vida? Você nunca vai chegar se vitimizando. Então, evita isso, tá? Evita isso. Outro fator que mudou muito na minha vida, assim que eu vim para esse escritório também, foi beber água. Vou até pegar um vídeo que eu vou mostrar ali minha geladeira pra vocês e você vai ver o tanto de água que tem lá. Então, é uma coisa básica, simples, idiota, mas eu bebo 3 litros e meio de água todos os dias que eu venho pro escritório. Quando eu não venho pro escritório, olha o hábito, né? Olha o poder do hábito, assim, né? Quando eu não venho pro escritório, eu tenho esse problema, que eu não bebo tanta água. Então, mas como são poucos dias que eu não venho pro escritório, um dia por semana que eu não venho, na média assim, então eu acabo bebendo bastante água no decorrer da semana e eu percebo a diferença disso, acredite se quiser. Também, aqui dentro desse tema eu tenho que falar que eu acabei me viciando em cafeína também. Eu bebo muito café hoje em dia. E isso no primeiro momento você fala, nossa, mas ruim, triste, pai e tal, não sei o quê. Eu acho que também é um fator super positivo do que eu tenho de produtividade hoje, do que eu consigo fazer. E hoje a gente tem aquele negócio, né? Tá romantizando a produtividade, não sei o que, você precisa ter saúde. Meu amigo, é uma questão óbvia. Se você fizer a mesma coisa que todo mundo faz, se você trabalhar as mesmas horas que todo mundo trabalha, você vai, muito provavelmente, se você não for uma pessoa muito acima da média, chegar onde todo mundo chegou.
E apesar disso ser, de fato, um clichê, faça o que todos fazem, cheguem onde todo mundo chegou. Meu amigo, mas isso é matemática simples. Eu tenho as mesmas capacidades que uma pessoa, ela trabalha 8 horas por dia, eu trabalho 8 horas por dia. Óbvio, uma pessoa pode trabalhar melhor do que a outra, etc. Só que a matemática pura do negócio é o seguinte: se eu conseguir trabalhar 12 horas por dia enquanto todo mundo trabalha 8 horas por dia, em 3 semanas, em um mês, em um ano, eu vou ter feito muito mais coisa, tá? Então, tem duas questões aqui: trabalhar certo e também trabalhar mais. Essa é a junção que vai te fazer chegar onde as pessoas não conseguem chegar, tá? Então, eu cheguei até aqui pra falar que eu tô bebendo muita água, eu bebo muita água, isso mudou minha vida. Bebo muito café, isso mudou minha vida. E isso fez com que eu fosse uma pessoa mais produtiva. E sim, romantize a produtividade, porque não tem muito outro jeito de você chegar onde você quer chegar se não for fazendo. Outras duas coisas que eu fiz e que mudaram totalmente a minha vida mesmo, né? O dia a dia foi: eu não leio mais tantas notícias, principalmente de grandes portais, mídias de uma maneira geral, como eu já li um dia, tá? Eu vou direto na fonte quando eu quero saber alguma coisa. Tá tendo um novo projeto de lei, eu vou lá e leio o projeto de lei. Melhor do que ver o que está acontecendo por uma visão de uma outra pessoa. Então você vai acabar vendo pela visão daquela pessoa. Forme suas próprias opiniões. Não tem a necessidade de você ficar imerso em noticiários, porque se você entende alguma coisa de notícias, de meios de comunicação, é que eles querem cliques e visualizações. Para você ter cliques e visualizações, o que você precisa? Passar sentimentos. E a grande parte dos sentimentos que esse pessoal passa é um sentimento negativo, né? E isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Eu já bloqueei Choquei, já bloqueei tudo em Twitter, tá? Então é muito importante você saber como você tem acesso às suas informações, de quem você consome suas informações. Tudo isso é fundamental. Não basta: eu sou uma pessoa muito inteligente, culta, eu leio todo dia jornal, eu pego jornal, tomo meu café, leio meu jornal. Que coisa maravilhosa. Que bobagem, né? Que bobagem. De qual jornal você está lendo? Qual que é o interesse do jornal? Isso está te fazendo de fato bem? Ou é simplesmente porque você quer tá atualizado? O que é estar atualizado? Tá atualizado é entender de tecnologia, adquirir uma qualidade nova, aprender a desenvolver um site, aprender a vender, aprender ter novas características que vão te diferenciar, né? Seja no ambiente de trabalho, seja na sua empresa. Isso sim é estar atualizado. E não ler um jornal. E isso é importante, tá? Se você quer informações, informação é muito importante. Posso até fazer um vídeo sobre isso. Informação vale literalmente mais do que dinheiro. Vá direto na fonte e não fique contratando intermediários. Não fique dando visualizações para intermediários com interesses próprios, tá? Isso é importante. Outra coisa que mudou drasticamente a minha vida, e foi importante até para que eu tomasse essa decisão, tivesse a força de vontade de sair de casa para trabalhar e trabalhar num ambiente que eu venho aqui, fico aqui o dia inteiro sozinho, e que você fala assim, não faz sentido, né? Faz sentido, como eu já expliquei para vocês, mas vai além. O que é além? Qual foi o processo que me fez vir para cá? Porque o negócio é o seguinte: eu precisava trabalhar um mínimo de horas por dia, tá? Então eu precisava acordar cedo, porque tinha todo o processo de 20 minutos para eu me locomover até aqui, antes de tomar banho, porque você acaba se força de tomar banho, trocar de roupa. Então eu precisava acordar pelo menos 45 minutos antes, tá? Para eu começar a trabalhar aqui e trabalhar a mesma quantidade de horas. Pelo menos 45 minutos antes. E como que eu fazia isso? Simples. No primeiro momento, acordar mais cedo pode ser até um pouco difícil. Mas você vai fazer o seguinte: você vai colocar despertador no seu celular, como eu acredito que a grande maioria das pessoas fazem, e vai colocar o celular no chão. Não vai colocar no criado do lado da sua cama, não vai colocar em nenhum lugar, você vai colocar no chão. Por quê? Porque vai ser muito mais difícil de você adiar, tá? Então você vai colocar o seu despertador em um lugar que você vai ter que, no mínimo, levantar, ou se esticar, fazer alguma coisa assim. E logo depois disso, você vai ter alguns minutos, tá? Que você vai focar em concentração. E qual vai ser a sua concentração? Então você vai levantar, ficar assim, e você vai se concentrar em não dormir. Isso
modificou muito. Eu não sei porquê, eu não sei nem de onde eu tirei essa ideia, né? Mas modificou muito a minha forma de lidar com as coisas, de prestar atenção em tudo que acontecia ao meu redor. Não sei porquê, não posso garantir também causa e causalidade ali, de correlação, né? Se existe uma correlação nisso, mas eu atribuo grande parte da minha atenção e do quanto de coisa eu consigo fazer em 1 hora, por exemplo, que nada mais é do que prestar atenção e desenvolver um hábito de não desviar o foco. Eu atribuo grande parte disso a esse pequeno hábito que eu criei, de ficar 10 minutos concentrando ali, 5, 10 minutos concentrado, simplesmente em não dormir. Não penso em nada. Tipo uma meditação. Acho que a gente pode falar assim, tipo uma meditação. Não penso absolutamente nada, eu fico concentrado em não dormir durante 10 minutos. Esses 10 minutos parecem 1 hora inteira, porque eu quero dormir, como qualquer pessoa normal. E outra questão muito importante que me deixou muito orgulhoso de mim mesmo foi desenvolver o hábito de ler, né? E a matemática sempre joga a nosso favor, né? 10 páginas por dia. São muitas e muitas páginas ao longo do ano. São 15 livros ao longo de um ano, pelo menos, né? Então, isso foi muito bom pra mim. Eu fiz isso. Hoje em dia, você vai me perguntar, Gustavo, hoje em dia, você lê 10 páginas de livro por dia? Não necessariamente. Mas eu passei um ano inteiro lendo 10 páginas por dia. E isso me deu uma visão muito mais clara das coisas. Eu comecei a ser eu me senti uma pessoa mais inteligente, não por eu leio livros, então eu tenho muito conteúdo. Não, eu comecei a ter um raciocínio lógico melhor. É que nem muitas pessoas que programam, né, que aprendem uma nova linguagem de programação, aprendem até uma língua nova mesmo, falada, falam isso, né, que se sentiam mais inteligentes, porque você justamente treinou a sua lógica. Então eu acho que isso é fundamental, tá? É fundamental. Você tem que tirar um ano da sua vida para você ler 10 páginas todos os dias, sábado, domingo, etc. Outro fator que eu não preciso nem falar aqui, eu acho que no mínimo no seu subconsciente você sabe disso, mas que pornografia não é bom, tá? Eu não preciso mais falar muita coisa. Não consuma isso. Se você tem dúvida do que eu tô falando, bem lá no seu interior, você tem dúvida de que isso não te ajuda? Não faz bem para sua cabeça? Eu não quero nem me prolongar nesse assunto, porque eu acho que é tão óbvio que entra muito mais a questão da força de vontade, de você de fato parar e assumir responsabilidade perante os seus atos, né? Então, a partir do momento que você decide não fazer alguma coisa ou continuar fazendo algo, você tem a responsabilidade acerca daquela sua decisão. Isso é a base, é um pilar fundamental para a sua vida, tá? Responsabilidade. Toda ação tem uma reação. Toda ausência de ação também tem uma reação. Então, se você quer continuar com uma cabeça pior, não utilizar todo o seu potencial, fique à vontade para continuar fazendo o que você quiser, mas no fundo você sabe o que você está fazendo de errado. E errado não só no sentido, não estou falando aqui no sentido moral não, tá? Estou falando no sentido de maximizar a sua cabeça, o seu cérebro, suas qualidades, diminuir os seus defeitos, tudo isso passa por uma mudança maior. Mais um ponto aqui que é o seguinte, que eu percebi também ao longo dos últimos 2 anos, né? Eu via muitos gurus falando aí, internet afora e tal, feito é melhor do que perfeito. Que bobagem! Tudo que você fizer na sua vida, você tem que fazer o melhor possível. Não existe isso de feito é melhor do que perfeito, faça. Cara, é um negócio tão óbvio. Se você quer fazer alguma coisa na sua vida, faça bem feito. Por que você vai fazer um negócio meia boca, tá? Não existe nenhuma explicação plausível para isso. Mas quando eu vou lançar uma empresa não adianta eu fazer uma empresa perfeita. É óbvio que não, você não vai fazer uma empresa completa. Mas o que você se propôs a fazer, você vai fazer bem feito. Isso é tão claro, né? Tipo, a pessoa que não faz uma coisa bem feita, muito provavelmente está fazendo várias outras coisas na vida dela que estão mal feitas.
E isso é só você ver o dia a dia, ver o que você tem de positivo, ver o que você tem de negativo, que você vai perceber que se você mudar a forma que você realiza uma coisa, naturalmente você vai começar a mudar a forma das outras coisas também. A gente é como se fosse a gente é pré-programado para fazer as coisas. A partir do momento que você luta contra essa pré-programação, ou até mesmo os hábitos que você foi adquirindo ao longo do tempo, você luta contra isso e começa a mudar o que você tem, o que você faz, a maneira que você faz atualmente. Quando você luta contra isso, você vai precisar de força de vontade, primeiramente, para sair da inércia, tá? Já faço assim, vou continuar fazendo assim, por que mudar, né? É muito difícil você pegar e mudar uma coisa, aprender uma coisa nova. Então vamos supor, você usa um aplicativo todos os dias. Por que eu vou mudar para um aplicativo melhor? Eu já sei usar esse, eu já sei usar esse software. Para que eu vou aprender um novo, né? Mesmo se ele for melhor, eu já sei esse. Não é assim que a nossa cabeça funciona? Então por que você não faz coisas? Porque requer força de vontade. Requer força de vontade. Então, eu acho que isso é fundamental para tudo. Se você começar a fazer uma coisa na sua vida, se no seu trabalho você começar a dar o seu melhor, fazer o máximo, não deixar nada para trás, fazer bem feito, as outras coisas na sua vida também vão ser bem feitas. Você vai começar a ir na academia e vai treinar melhor, você não vai ir lá só porque eu fui. Você vai começar a fazer tudo bem feito. E eu te garanto uma coisa, é melhor você não fazer uma atividade do que fazer ela mal feita. Quando você for fazer alguma coisa, faça bem feito. Não quer dizer que você não vai melhorar. Óbvio que não, a gente sempre melhora. Mas, dado o devido contexto, o seu contexto atual, você vai fazer o melhor que você pode. Eu não consigo vir aqui e, por exemplo, desenvolver um Google, programar um Google. Eu não sei fazer isso, não vou saber fazer. Mas se eu quiser desenvolver alguma coisa, eu vou fazer o melhor que eu consigo fazer hoje. Isso eu te garanto, porque é um hábito, virou um hábito. Eu não vou fazer nada meia boca. Por que eu vou fazer meia boca? Eu sei que isso não vai me dar resultado. Outra coisa que eu fiz e que eu achava também que era uma bobagem gigantesca, né? Definir metas. Então você vai lá e escreve num papel o que você quer para daqui a 15 dias, para o próximo mês, o que você quer para daqui a um ano. Por que isso é importante? Porque você vai ver a direção que você quer tomar. A direção que você quer tomar. Então, eu acho que isso muda muita coisa. Você tem mais claro suas metas, seus objetivos, e você começa, mesmo que inconscientemente, depois que você escreveu e leu, a seguir por esse caminho. Eu quero, em um ano, eu quero estar com, sei lá, quanto de braço que o pessoal maromba fala. Eu quero estar grande, tá? Então, tem um objetivo, então eu vou me guiar para chegar até lá. É importante você definir isso. Definir de maneira clara, escrita. Eu passei a achar que era importante. Antes eu achava que era uma balela. Mas eu utilizei e passei a achar que era importante. Eu acho que tem um impacto significativo na minha vida. Entender o que eu quero no curto prazo, o que eu quero no médio prazo, o que eu quero no longo prazo. E, por fim, eu entendi muito bem, e isso vem até mais tempo, faz uns 5, 6 anos que eu tento guiar minha vida com essa ideia de locos internos versus locos externos, né? Que é isso? Locos internos são todas as nossas decisões que a gente tem controle, né? São as nossas decisões. Ou seja, o que pode acontecer se eu decidir ir para uma reunião em cima da hora? Eu posso chegar na hora correta. Eu tenho 15 minutos para chegar numa reunião no escritório, tá? Tenho 15 minutos. Eu posso sair faltando 15 minutos. Locos internos. Eu tomei essa decisão. Locos internos. Eu tomei. Minha decisão. Mas existem vários fatores externos que você não controla. Pode ter tido no decorrer do caminho um acidente. Isso engarrafa o trânsito. Você não chega no horário correto. O que você pode fazer sobre o acidente que teve? Nada. Absolutamente nada, está fora do seu controle. Mas o que você poderia ter feito para chegar antes nessa reunião? Sair antes.
Isso é uma decisão sua. Você pega a sua chave de casa, você tranca a sua porta e você sai. Isso depende de você, tá? Isso depende absolutamente de você. Então, por mais que vários fatores na nossa vida não dependam da gente, como o exemplo que eu dei aqui agora, o que você pode é utilizar do que você tem à sua disposição, das suas atitudes, das suas decisões, para que todos esses fatores negativos e externos à nossa vida sejam minimizados. Se eu sair ao invés de 15 minutos antes, 30 minutos antes, pode ser que eu continue chegando atrasado, porque o acidente parou a cidade. Pode ser. Só que eu diminui muito, né? Um acidentezinho não vai me fazer chegar 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado. Não vai, né? Então, saiba que toda ação ou falta de ação tem uma reação. E sua decisão é algo importante, mesmo que você tende a falar, não, mas tinha um trânsito no meio do caminho, tinha um acidente no meio do caminho. E o que você poderia ter feito a respeito disso? Nada. Mas qual a sua decisão que minimizaria esse impacto, essa pedra no meio do caminho, esse acidente no meio do caminho? Isso que você tem que trabalhar e tem que buscar trabalhar. Eu só fiz um apanhado de algumas coisas que eu percebi, que eu sempre estou escrevendo no meu caderninho. Eu tenho aqui, esse caderninho aqui, eu sempre estou escrevendo nele, uma espécie de agenda, né? Sempre escrevo nele, e eu fiz esse compilado e coloquei nesse formato de vídeo que vocês estão vendo agora. E o que eu percebi desde quando eu comecei a escrever várias coisas aqui nesse caderno e hoje, né? E o Gustavo de hoje, o que mudou? Acho que esses são alguns dos principais pilares, tem algumas outras coisas. Vou trazendo mais vídeo aqui para vocês. Mas o que mudou na prática, o sentimento que mudou, é que hoje eu me sinto muito mais capaz de fazer algumas coisas. Coisas que antes eu era mais acanhado, né? Eu era mais... não tinha tanta certeza, não tinha tanta confiança no que eu conseguiria fazer. E eu acho que tudo isso mudou, grande parte, devido às coisas que eu disse para vocês no decorrer desse vídeo. É uma coisa muito complexa, porque é difícil eu chegar aqui para falar para você exatamente o segredo para o sucesso, o segredo para eu ter adquirido esse sentimento positivo que me faz fazer mais coisas, que me faz produzir mais, que me faz desenvolver novas características, habilidades. É difícil eu chegar e falar, é por isso. Não, igual eu falei, olha, eu fiquei mais focado. Foi por causa da meditação depois que eu acordar? Não sei. Mas assim, eu tô te falando o meu caminho, né? O que eu fiz. Então, hoje, a diferença do que aconteceu comigo, do meu sentimento, desde que eu comecei a escrever alguns pilares que eu passei para vocês aqui nesse vídeo, e hoje foi essa. Hoje eu me sinto muito mais apto. Acho que essa é a palavra. Ao longo desse caminho tiveram vários problemas imprevistos, momentos que eu voltei e não tinha esse sentimento de que eu estava apto, que eu ia conseguir fazer. Teve. Mas a junção disso tudo eu acho que me fez passar por esses caminhos, né? Passar por esses problemas que surgiram no meio do caminho. Enfim, eu vou atualizar esse canal aqui. Então, se você for assistir todos os vídeos, eu peço para que você se inscreva. Se você não quiser assistir vídeo, vai assistir um ou outro, não se inscreve, não tem problema. Esse canal aqui não tem o objetivo de trazer um retorno financeiro gigantesco, nem nada do tipo. Inclusive é bem interessante utilizar ele como um diário e como reflexões acerca de mim mesmo. Quem sabe eu não uso esse canal ao invés de usar essa agenda aqui. Então é isso, um abraço para vocês, até o próximo. Se você for me seguir, se você for ver todos os vídeos, se inscreve aqui. Valeu!